Se você possui ou está pensando em adquirir cotas do fundo imobiliário GGRC11, esse vídeo é indispensável. Nesse vídeo eu vou tratar de um assunto que ninguém mesmo está falando. Eu pesquisei vários produtores de conteúdo envolvendo educação financeira e todos os vídeos trazendo a respeito do GGRC11, nenhum falou do tema que vamos falar hoje. É um tema interessante e você vai descobrir o que é que estão escondendo de você. Um fato que é muito importante e pode ser condicionante para decidir se você vai adquirir ou vai manter o GGRC11 na sua carteira de investimentos. Meu nome é Rodrigo e é um prazer falar com você como sempre. O GGRC11 é um fundo imobiliário que começou a ser negociado na Bolsa de Valores no ano de 2017. Agora, no ano que vem, vai completar 10 anos de negociação e tem sido um dos queridinhos tanto por youtubers quanto os investidores. É um fundo imobiliário do setor de logística, industrial e também híbrido, ou seja, é um fundo imobiliário de tijolos. Basicamente trabalha com terrenos, imóveis em construção ou inclusive imóveis já prontos. É uma atividade bem ampla. É um fundo imobiliário hoje que ele possui um valor patrimonial de cota de aproximadamente R$ 11,03. O que isso quer dizer? Se eu pegasse todos os imóveis do GGRC11 e vendesse, este valor, dividido pela quantidade de cotas que o fundo imobiliário possui, corresponderia a aproximadamente R$ 11,03 por cota. Só que, quando eu olho hoje, eu abro o home broker e vou verificar a cotação do GGRC11, ele está sendo negociado a R$ 9,80. Ou seja, os investidores estão pagando R$ 9,80 por aquilo que deveria valer R$ 11,03. É um belo de desconto. E esse desconto se traduz num dos indicadores mais importantes quando eu vou analisar um fundo imobiliário ou até uma ação, que é o P sobre VP, o preço sobre o valor patrimonial. E nesse sentido, o GGRC11 possui hoje um P sobre VP de 0,90. É como se eu estivesse comprando R$ 1 pagando 90 centavos, quase 10% de desconto, e é um excelente indicador. E eu já quero agora que você me acompanhe na tela do computador para nós analisarmos as últimas notícias envolvendo esse fundo imobiliário antes de eu trazer aquilo que é mais importante. Vem comigo. Então, nesse slide que foi retirado do próprio site de relacionamento com os investidores do GGRC11, ou seja, o seu RI, né? São comunicados ao mercado que não só o GGRC11, como as ações, os demais fundos imobiliários têm que fazer quando tem algo de relevante. O que você observa aqui? Uma política de recompra de ações, ou seja, recompra de cotas. Por que isso tem acontecido? Tem dois fatores importantes aqui que podem ser benéficos para os investidores. Primeiro deles, o GGRC11 tem aumentado muito o seu patrimônio, ou seja, tem adquirido muitos imóveis para compor o seu leque de patrimônios. E muitas dessas compras, muitas dessas aquisições foram feitas de que forma? O vendedor entrega o imóvel e o GGRC11, em vez de desembolsar dinheiro, ele dá cotas do próprio GGRC11 como pagamento. E esses credores que receberam essas cotas, nem sempre eles querem ficar aguardando as cotas se valorizarem. Eles querem dinheiro rápido. E um detalhe importante, quando o GGRC11 faz essa negociação, ele dá cotas em pagamento e essas cotas correspondem ao valor patrimonial que nós já falamos que é de R$ 11,03. Só que quando eu olho para o mercado acionário, as cotas estão sendo negociadas hoje a R$ 9,80. Então o que acontece? Esse credor que não quer esperar a cota se valorizar para R$ 11, ele quer dinheiro rápido, ele vende a R$ 9,80. E o GGRC11 observando isso, o que ele está fazendo? Aquilo que ele entregou por R$ 11,03 e agora está sendo negociado a 9,80, ele está recomprando, está tendo 10% de desconto. Então, excelente para a gestão do GGRC11. E também pode ser benéfico para os investidores, por quê? Raciocina comigo. Se eu tenho um bolo para dividir com 10 pessoas, cada um vai receber uma fatia desse bolo, correto? Seriam 10 fatias do mesmo tamanho. Quando eu diminuo a quantidade de pessoas para dividir o mesmo bolo, automaticamente a fatia será maior para quem continua tendo esse bolo dividido. E é isso que vai acontecer. Por quê? O GGRC11 ele tem a perspectiva de recomprar aproximadamente 10% das suas ações que estão em negociação. Então vai cair 10% dessas ações que estão em negociação. Essas ações serão recolhidas pelo GGRC11 e eles prometeram o cancelamento dessas ações. Traduzindo em outras palavras, vai diminuir a quantidade de ações que vão estar aptas a receber o famoso bolo, o famoso dividendos. Então, para você que é acionista, a sua fatia vai aumentar, porque o GGRC11 vai tirar 10% das ações em circulação, vai cancelar elas, mas o lucro continuar sendo distribuído pelas ações restantes. Então, é uma manobra inteligente que é boa não só para a gestão, como também para o próprio investidor.
Outro assunto interessante envolvendo o GGRC11 é uma notícia recente falando a respeito da intenção dos gestores da venda de 10 imóveis que compõem o seu portfólio. É uma notícia relevante porque um fundo imobiliário que tem entre 30 e 40 imóveis, vender 10 é uma venda relevante. Aproximadamente, as negociações vão envolver algo perto de 530 milhões de reais. Se eu dividisse isso pelo número de cotas existentes do GGRC11, corresponderia a um lucro de 0,22 centavos por cota. Mas não se sabe ainda quais imóveis serão vendidos, nem sequer se esse dinheiro será utilizado para a compra de novos imóveis. Sabemos que a política atual da gestão é de diminuição de imóveis industriais e da aquisição de imóveis logísticos, mas ainda não sabemos quais imóveis estão envolvidos nessa negociação específica. Nesse próximo slide, o que você observa aqui? A evolução patrimonial do GGRC11. É dados que eu retirei do site Status Invest. O que você consegue observar aqui nesse gráfico? Como eu disse, a evolução patrimonial. É um fundo imobiliário que em 2017 possuía aproximadamente 149 milhões de reais de patrimônio líquido. E agora, em 2016, alcançou o patamar de 2,3 bilhões de reais de patrimônio líquido. Isso evidencia que a gestão do GGRC11 tem buscado o crescimento desse fundo imobiliário. E quanto mais patrimônio líquido eu tenho, quanto mais imóveis eu tenho no meu portfólio, maior é a minha receita. E automaticamente também pode ser maior a distribuição de dividendos. Todo esse patrimônio líquido, se eu olhasse para todos os imóveis que compõem o portfólio GGRC11, conforme dados aqui do Clube do FI, 99% desses patrimônios, desses imóveis estão ocupados. Menos de 1% está vago. Isso é interessante e é o que se busca do fundo imobiliário. Não só que ele tenha muitos imóveis no seu portfólio, mas que esses imóveis estejam de fato alugados para excelentes inquilinos que pagam os seus aluguéis, e isso se traduz em rentabilidade para o fundo imobiliário e também em dividendos para os acionistas. E chegamos no slide mais importante desse vídeo. Essas informações que você vai ver aqui nessa tabela são informações relevantes e que eu tive muito trabalho para poder compilar ela para vocês. Eu olhei todos os relatórios do GGRC11, desde o último divulgado, e os relatórios são mensais, como você sabe, até o primeiro lá de 2017. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, inclusive alguns de 26. E o que eu consegui constatar olhando esses relatórios? O que você está vendo aqui, tá bom? O total de receitas geradas, o total de despesas, o resultado gerado, o resultado distribuído a título de dividendos e o saldo dessa conta toda. E aqui que está a minha preocupação e por isso que é importante essas informações aqui. Quando você olha os 9 anos analisados, em 4 deles o GGRC11 distribuiu mais dividendos do que gerou de resultado. E aí você pode dizer, Rodrigo, poxa, se de 9, 4 só distribuiu negativo, então está no saldo positivo. Só que quando você olha os anos em que foi positivo, o valor positivo, o saldo positivo foi muito pequeno comparado ao que foi distribuído nos anos ruins, nos anos negativos. Se você olha os últimos 5 anos, em 3 deles, principalmente os últimos 3, o GGRC11 está distribuindo mais dividendos do que tem gerado de resultado, do que tem gerado de caixa. E isso é muito preocupante. No ano passado, 2025, mais de 7 milhões distribuídos a título de dividendos de forma negativa. Ou seja, não gerou esses 7 milhões. E aí você pode perguntar, mas de onde vem esse dinheiro então? Se não é dos aluguéis, não é do resultado operacional. Muito provavelmente, o GGRC11, e como nós vimos aqui, tem uma política muito agressiva de negociação, de reciclagem de ativos, tem tido o lucro na venda de ativos. Compra o ativo por um valor e vende por um valor maior. Esse saldo positivo é o que tem sustentado a distribuição de dividendos. Só que isso não é sustentável no longo tempo, no longo prazo. Até quando isso vai acontecer? O ideal para o fundo imobiliário é o seguinte, que ele tenha 10 patrimônios, por exemplo, que ele gere uma receita desses 10 patrimônios, desses 10 imóveis, e 95%, conforme a lei determina, do lucro dessas receitas, desses aluguéis, seja distribuídos a título de dividendos. Dessa forma, eu tenho um fundo imobiliário saudável com uma perspectiva de longo prazo. Agora, como no caso do GGRC11, aonde, nos últimos 3 anos, tem queimado caixa, tem distribuído mais dividendos do que tem gerado de resultado, isso não é sustentável no longo prazo. Rodrigo, é motivo para eu desesperar? Para eu vender as cotas do GGRC11 ou não comprar? Não é isso que eu estou trazendo aqui com esses dados.
É apenas uma informação que, como eu disse, nenhum educador financeiro, nenhum youtuber tem falado quando fala do GGRC11. E agora você sabe que você tem que ficar de olho porque tem queimado caixa, não tem gerado resultado suficiente para sustentar os dividendos que tem pago. Se você somar aqui os últimos 9 anos, ele distribuiu mais de 8,6 milhões de reais acima do que gerou de resultado, ou seja, é um saldo negativo. Mas como eu disse, não é para desespero, por quê? O fundo imobiliário possui em caixa hoje aproximadamente 20 milhões de reais. Seria o suficiente para sustentar toda essa operação, inclusive da forma que está hoje, distribuindo mais do que recebe por aproximadamente aí uns 20 anos, vamos assim dizer, se mantesse esses mesmos números, né? Alguns anos positivos, outros anos negativos, dá para sustentar mais uns 20 anos de distribuição de dividendos. Mas não é o que se espera de um fundo imobiliário saudável. Então esse é um ponto de atenção que nós temos que ficar de olho. As receitas ideais seriam aquelas que viessem dos aluguéis. Quando vem de muita negociação, isso é perigoso, porque nem sempre o fundo imobiliário vai conseguir ótimas negociações com lucro. E quando isso não ocorrer? Com certeza os dividendos vão diminuir e isso pode ser algo negativo para a valorização da cota e para o investidor final. E chegamos ao final do vídeo. Era isso que eu queria dizer para você hoje. Eu espero ter aberto seus olhos para algo que, como eu disse, nenhum youtuber, nenhum educador financeiro, nenhum vídeo que você pesquisar aí no YouTube você vai encontrar essas informações dessa distribuição maior do que tem gerado de caixa. Então esse vídeo é especial. Manda esse vídeo para os amigos, para os familiares, para o seu grupo de investimentos. Muitas pessoas não sabem disso aqui, talvez você também não soubesse. Então uma forma de prestigiar o canal com essa informação é você compartilhando com mais pessoas. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta, se inscreve aqui no canal, porque análises como essa farei a respeito de outros fundos imobiliários, de outras ações, para que nós tenhamos cada vez mais informações concretas para poder se decidir se vamos ou não investir em um determinado investimento. Mais uma vez, quero te agradecer pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.